Reproduzimos agora os principais pontos do painel transmitido pelo canal da Fiesc no YouTube, no dia 14 de abril, sobre a MP 936/20, que institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Participaram do painel o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan, o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e o diretor institucional e jurídico da Federação, Carlos José Curtis. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estarmos aqui discutindo uma questão tão importante para que a gente possa esclarecer para o industrial catarinense quais são os mecanismos de defesa da nossa indústria, né? Sempre na preocupação de que nós tenhamos uma indústria forte e que possa preservar os empregos. A ideia é, de uma maneira informal, nós levamos aqui o conhecimento e retirar as dúvidas, tanto quanto possível, tanto da 936, quanto, enfim, no conjunto geral dessa situação trabalhista, especialmente, que envolve essa questão da pandemia. O mundo está preocupado basicamente com duas coisas, né? Em primeiríssimo lugar, a saúde e a vida das pessoas, e esse é o motivo pelo qual, né, as cidades e o mundo de uma maneira geral está em um regime de lockdown, mais estrito ou menos estrito, mas em segundo lugar o que preocupa é a economia e naturalmente os empregos, né? Desse ponto de vista, tá, uma série de medidas já foram implementadas, seja pelo Banco Central, na parte monetária, né, liberando mais liquidez no mercado, seja no próprio Ministério da Economia, nas suas diversas áreas especializadas, né? Nós somos aqui da parte de trabalho, mas uma série de outras medidas já foram implementadas pelas secretarias especiais aí do Tesouro, da Fazenda, Secretaria Especial de Produtividade, na figura do secretário Carlos da Costa, e daqui da nossa área de Previdência e Trabalho também não poderia ser diferente. Então, desde a área de Previdência, de antecipação de pagamento de 1/3 dos aposentados, né, até a área, o pagamento também do benefício aos informais, até a área trabalhista especialmente. Aí acho que é muito bom estar conversando, né, com Santa Catarina nesse momento, porque, se eu não me engano, é o maior percentual de formalização do Brasil. Eu imagino que todos já conheçam a medida a essa altura, mas só para recapitular muito rápido, são duas principais medidas: a possibilidade de redução de jornadas e a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. A redução de jornada e, consequentemente, de salário fica nas faixas de 25%, 50% e 70%, e a suspensão tem uma pequena diferença, que nas micro e pequenas empresas, né, de faturamento até 4,8 milhões, as empresas podem suspender os contratos sem uma contribuição da parte delas. E nas grandes empresas, a gente exigiu o pagamento de 30% do salário, mesmo que seja a título indenizatório, ou seja, sem incidência de encargos tributários e trabalhistas. Qualquer empresa pode entrar, e cada empresa ali, tá, esse é um ponto muito importante, vai poder analisar a sua forma de trabalho, analisar a sua estratégia de negócios, o formato como o setor produtivo no qual ela se insere foi afetado pela crise, e aí sim definir qual vai ser a estratégia. Uma empresa pode preferir dar férias coletivas agora de imediato. Se ela teve as atividades paradas, realmente paralisadas, ela pode suspender o contrato por 30 dias, depois por mais 30 dias. Depois, com a retomada da atividade, ela pode passar esses trabalhadores por uma redução de jornada, né, de 50%, todo mundo fazendo meio período. Então, essa é um ponto muito importante, foi proposital se oferecer a liberdade absoluta para que as empresas pudessem desenhar as próprias estratégias. Cada empresa vai poder decidir não apenas como utilizar essas ferramentas que estão sendo colocadas à disposição, mas também o momento no qual vai preferir utilizá-las. É por isso que elas são válidas do momento da edição da medida provisória até o término do período de calamidade pública, que neste momento está até o dia 31 de dezembro. O programa também não vai exigir a transferência de recursos para as empresas e das empresas para os trabalhadores, porque isso teria 2 links de vulnerabilidade.
né? O governo poderia passar recursos para empresas e esse recurso não chegar ao trabalhador por algum motivo, ou então a empresa manter a responsabilidade pelo pagamento junto ao trabalhador, mas a empresa não receber o recurso federal também. Então, nós não queríamos essa vulnerabilidade, então os recursos vão direto para os trabalhadores. Então, a empresa só precisa negociar o acordo com o trabalhador, lembrando que são acordos individuais. Para ser um acordo, tem que ter a manifestação expressa do trabalhador, não é uma imposição da empresa. O trabalhador que não quiser aceitar, não achar que os termos são razoáveis, ele sempre vai ter a alternativa de vir para o seguro-desemprego. Nós mantivemos as mesmas condições de seguro-desemprego, vamos apará-lo se for necessário. Mas para os que estiverem dentro da negociação, a empresa vai fazer a negociação, vai colocar no sistema e nós nos encarregaremos de fazer o benefício chegar na conta corrente do trabalhador, seja qual banco ele tenha. O governo, ele lançou essas medidas para ajudar as empresas brasileiras, principalmente as pequenas, médias e microempresas, que respondem por 82% da mão de obra empregada no Brasil. E eu vejo isso porque eu tenho uma empresa que eu tenho um pouco mais de uma centena de funcionários. Hoje a minha venda diminuiu 70%, não justifica eu produzir sem ter para quem vender, não justifica eu dispensar, porque acredito que a crise seja passageira, do ponto de vista da estabilização da curva da propagação da infecção, mas eu vejo que, em que pese as medidas serem extremamente válidas e importantes, nós temos algumas inseguranças jurídicas que são, por vezes, proporcionadas por alguém que tem o seu salário garantido, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, como é o caso da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, e que insistem em querer buscar inconstitucionalidades em medida excepcional, em medida que veio para salvaguardar o interesse do país numa época de calamidade pública. E aí eu queria entrar diretamente nessa questão daquela ADI que teve uma decisão do ministro Lewandowski na semana passada e que determinou o encaminhamento dos acordos individuais para apreciação dos sindicatos. E eu quero dizer aos senhores que alguns sindicatos, já aproveitando daquela medida que falo da decisão dos embargos que saiu ontem, mas sindicatos já querendo aproveitar o embalo da decisão primeira da liminar do ministro Lewandowski para cobrar para salvaguardar os acordos individuais e para fazer alguma coisa não tão republicana em relação àquilo que deveria ser algo extremamente receptivo por parte dos sindicatos. Sobre a questão de constitucionalidade que o Furlan muito bem abordou. Em primeiríssimo lugar, nosso papel é muito construtivo a esse respeito, tá? E de absoluto respeito ao papel do STF e à atuação do ministro Lewandowski. É natural que haja um pouco aí de turbulência com a decisão dele da semana passada, mas eu acredito que, na verdade, isso é salutar, porque antecipa uma discussão que naturalmente aconteceria via outras ADIs, via justiça posteriormente, e por mais que nos gere um pouco de inquietude agora, no país inteiro, eu acho, nos trará, acho que já nos trouxe ontem uma segurança muito grande com relação à aplicabilidade dos contratos individuais. Os acordos, uma vez celebrados, registrados pela vontade individual do trabalhador, eles são todos comunicados ao sindicato. Isso é proposital para o sindicato, por mais que ele não se consiga, que os sindicatos não consigam chegar a todas as empresas agora e com rapidez finalizar um acordo coletivo, o sindicato precisa saber exatamente o que está acontecendo na sua base de representação. A respeito da decisão do ministro Lewandowski, a pergunta é, então é mais seguro fazer um acordo coletivo? Se existe uma boa parceria com o sindicato e a negociação pode ser finalizada de maneira imediata, tá? com a velocidade necessária para o momento e para a situação das empresas, por exemplo, eu não vejo motivo para não se fazer.
Tá? A verdade é que o acordo individual é uma alternativa que foi colocada à mesa para oferecer agilidade às empresas, para que elas consigam reagir com celeridade antes de ter que demitir um grande contingente de trabalhadores. Agora, se a negociação coletiva pode ser concluída, existe uma boa parceria entre as entidades empresariais e laborais, eu não vejo motivo para não fazer. Agora, isso não significa que uma tenha mais segurança jurídica do que a outra. Nós entendemos que o acordo individual tem plena segurança jurídica também. Então, Bruno, uma questão bem prática. Ele diz aqui, ao adotar a redução de suspensão e cadastrar o sistema, as empresas que já adotaram o programa ficam apenas com o protocolo, restando a dúvida, está tudo ok? Se o trabalhador receberá esse benefício apenas com essa situação? Esse status vai alterar, né, para processado, pagamento sendo remetido, não me lembro das expressões corretamente, tá? Mas vai indicar claramente, inclusive, o momento em que o benefício for depositado para o trabalhador. Já o trabalhador vai poder ver na sua carteira de trabalho, tá? A carteira digital de trabalho, obviamente, né? Que acho que é um aplicativo que todos conhecem, tem feito bastante sucesso e foi muito, inclusive, propício que nós já tivéssemos nesse momento tanto a carteira de trabalho digital quanto o seguro-desemprego, a solicitação 100% digital. Senão, realmente, acho que a gente estaria num cenário bastante mais difícil. Então, o trabalhador vai entrar na carteira e vai ver lá que o benefício foi solicitado e, no momento em que ele for depositado, vai receber esse alerta dentro da própria carteira digital. Observando a previsão máxima dos acordos de 90 dias de validade e, de igual modo, a garantia de emprego, caso a recuperação da economia seja mais lenta e gradativa, será possível estender o acordo? Na nossa avaliação, tá? Então, uma medida não pode ser interpretada de maneira isolada. Então, se a gente pegar o conjunto da obra, né, que é a MP 927, a 936 e a medida provisória do FOPAG, que é aquela de financiamento de folha, a gente está falando de a possibilidade de utilização disso. Tá? Então, a MP 927, na nossa avaliação, permite que as empresas gerenciem aí entre 6 e 8 semanas, por exemplo, mais 90 dias da MP 936, mais os 2 meses, por exemplo, de financiamento de mão de obra e outras medidas que estão sendo implementadas agora também. O ministro Rogério Marinho está lançando uma linha de crédito para as micro e pequenas empresas. Então, isso permite que a gente pense na gestão da crise por um total aí de mais de 6 meses, se a gente computar a garantia provisória de emprego. E o que separará os países nesse momento será como eles reagirão ao retorno da normalidade. Nós podemos ter um cenário em que as empresas retomam as atividades, a demanda retoma de novo, se o programa for bem sucedido, né? A demanda agregada da economia vai ser mantida, os empregos terão sido mantidos, não tivemos problemas de ordem social, então isso nos aponta para um horizonte muito mais benéfico, muito mais encantador do que um outro cenário no qual, por exemplo, não fosse feito um programa como esse e tivéssemos 12 milhões de pessoas na rua, com problemas, né, de abastecimento, com inquietações sociais. Esse seria o pior cenário possível e aí a economia realmente sofreria muito lá na frente até conseguir superar esses problemas, patinar e sair do problema. Não acho que seja o que esteja acontecendo. O governo brasileiro agiu com diligência nas suas diversas vertentes, né, para diferir pagamento de tributo, programa de emprego, todas as questões financeiras, Banco Central, tá? Para que nós estejamos em melhores condições de sair dessa crise lá na frente. Com medidas assim, com intervenção muito rápida, nós podemos minimizar esses impactos. Estamos aqui como federação preparados, estamos aqui auxiliando as nossas indústrias. Como eu falei no início, o nosso estado é um estado industrial, uma indústria diversificada. Isso nos obriga a estarmos aí com muita capilaridade no nosso estado. Dos 295 municípios que compõem o estado de Santa Catarina, 280 nós estamos presentes. Então, nós temos uma participação importante na mitigação dos danos que essa pandemia está causando para a economia de Santa Catarina. Sempre reforçando que a indústria catarinense é uma indústria responsável e ela está, no primeiro momento, preservando a vida das pessoas,
mas tem essa preocupação muito grande de manter os empregos e manter a economia do Estado ativa e colaborando com o crescimento do país. Queria, então, agradecer a participação de todos e cumprimentar pelas belíssimas explanações que foram feitas.